E aí foi a grande causa, claro, da Segunda Guerra Mundial foi a ascensão do nazismo. Né? O nazismo significa Partido Nacional Socialista. É interessante observar quando vê historiadores bons como William Shirer e outros, como vê o nazismo como uma consequência natural da história alemã. Isso daí é fundamental. É que não dá para aprofundar, porque agora é a Segunda Guerra, mas valeria a pena ou voltar, ou quem quiser, estudar mais a fundo isso. E realmente tem uma lógica total, desde Lutero até Hitler. Parece que você está vendo que um episódio pede o seguinte, é impressionante. Então, na ascensão do Lutero, o racismo dele, a visão messiânica, o autoritarismo do Lutero, quando ele apoiou príncipes que massacravam o povo. Então, todo aquele comecinho do Lutero sugere outra coisa. A Guerra dos 30 Anos, que é pouco comentado, uma guerra importantíssima, que mudou o curso da história totalmente, mudou o jogo de forças na Europa. Estava na mão dos Habsburgos, não que os Habsburgos fossem perfeitos, mas foi para uns muito piores, foi para os Bourbons. E a Guerra dos 30 Anos destruiu a Alemanha, né? Destruiu. Teve regiões lá que só recuperaram demograficamente só no final do século XIX, para você ter uma ideia. Demorou 300 anos para recuperar demograficamente. E a Paz de Westfália foi condenada pela Igreja, né? Porque os resultados dela foram péssimos. Péssimos, péssimos, péssimos. A Paz de Westfália preparou o terreno para a Revolução Francesa e foi o embrião do Estado-nação. Então, o Estado-nação nasceu com a Revolução Francesa, mais ou menos, o embrião estava na Paz de Westfália. Ali é o embrião, o nascimento da Revolução Francesa. Não foi criado da Revolução, mas começou lá na Paz de Westfália, que é pouco comentada. A Paz de Westfália também propiciou a liberdade de religião na Alemanha, propiciou o Estado-nação, derrubou os direitos da Igreja naquela região e deu a força, né, para a França, que estava totalmente decadente na época, a família dos Bourbons. Só uma coisa da consequência disso. Me lembro de ter ido na Alsácia, numa vilinha, e lá estava uma igreja católica que tinha horário para missa luterana e para missa católica. E a lei via de 1648, quando teve a Paz de Westfália. Então, a Paz de Westfália chegou até nisso, até numa vilinha da Alsácia, para dizer, metade do dia para os luteranos, outra metade é para os católicos. Que coisa, impressionante. Aí a Paz de Westfália, que já tinha enfraquecido muito o Império Sacro Romano Germânico, se o Império Sacro Romano Germânico já estava enfraquecido, alguém com força vai destruí-lo. Claro, quem quer ser alguém com força que vai destruí-lo? Napoleão. Então, Napoleão acabou com o Império Sacro Romano Germânico, que estava muito decadente já. Acabou com 1000 anos de história do Império Sacro Romano Germânico. Se o Napoleão acabou e aquilo lá ficou tudo fragmentado, parcialmente, né? A Prússia dominando mais, né? Só para ter uma ideia, o Império Sacro Romano Germânico, na altura da Paz de Westfália, tinha 340 estados semi-independentes. Na Idade Média tinha mais. E aí o Napoleão desorganizou toda aquela situação, extinguiu o Império Sacro Romano Germânico, dando margem para quem? Alguém mais forte na Alemanha controlar todo mundo, que foi a Prússia. E aí, protestante. E aí veio na mão de quem? O Carbonário do Bismarck, com mão de ferro, unificou a Alemanha, que a Alemanha tinha a memória do Império Sacro Romano Germânico. E aí criou o chamado Segundo Império. Ou Segundo Reino. Aí veio o Bismarck. Está vendo como tudo tem sua lógica? Impressionante. E aí o Bismarck, querendo reviver os bons tempos, se tornou imperialista, claro. Como a França e a Inglaterra já tinham ido para os mares, o Bismarck também quis ir, também foi para os mares. Aí é um jogo de forças, principalmente entre Inglaterra e Alemanha,
que caberia até mais estudo, por que os ingleses tinham tanto ódio dos alemães. E aí fizeram então provocaram então uma Primeira Guerra Mundial para tentar destruir para valer a Alemanha. Não consegue, mas consegue dividir a Alemanha de modo, conforme eu falei. E depois, se tem Lutero, se tem todo esse pensamento errado, vai dar margem a filósofos que vão pensar erradamente, como por exemplo Hegel, Schelling, todo o idealismo alemão. Dá margem, por exemplo, a Wagner, que o Hitler adorava, né? O Hitler era obcecado, a grande influência assim, sentimental para o Hitler, e também parte intelectual, foi o Wagner, sem dúvida nenhuma. Curiosamente, essa mentalidade do Wagner inspirou o Walt Disney, né? Que o Wagner idealizou um parque temático, né? Curioso, um parque temático romântico, e que nunca conseguiu construir. E aí esse parque temático romântico alguém conseguiu muito tempo depois lá nos Estados Unidos, que foi o Walt Disney, né? Interessante. Então, tudo na Alemanha não dá para comentar mais, mas a consequência é sempre natural. E aí, com uma filosofia completamente decadente, surtos esotéricos e um desejo de vingança, vai ter que surgir alguém que vai pegar esse ramo esotérico com um desejo de vingança. Se a pessoa é o Hitler. O Fest, Joaquim Fest, que escreveu uma biografia primorosa sobre Hitler, não precisa ler outra, ela é muito boa. Então, são quase 900 páginas, não, quase 1000 páginas falando do Hitler. É imperdível. São 2 volumes. A situação da Alemanha esperava o Führer. Quer dizer, se talvez não fosse o Hitler, seria outro. Tanto o Fest, o Schirer e outros comentam, o Hitler é a consequência natural da história alemã e do desenrolar de tudo. Parece ser da premissa maior a menor, você chega a essa conclusão, não tem jeito. E aí veio o Hitler e fez esse liame. O Hitler, ele nasceu em 1889, perto lá de Linz, a antiga era Império Austro-Húngaro, hoje é Áustria. Depois aí ele mudou para Munique, serviu ao exército alemão, serviu na Primeira Guerra Mundial, teve contato com círculos esotéricos já na Áustria também, né? O que vale para a Alemanha vale para a Áustria em influência esotérica, estavam iguaizinhos. Tudo que tinha aquelas coisas esotéricas na Alemanha tinha na Áustria, mesma coisa. E ali um louco chamado Guido von List, adepto do votanismo, o pessoal é criativo, viu? Votanismo, é adepto por causa dos deuses nórdicos, né? Wotan. Então era adepto do votanismo, que a Alemanha, incluída a Áustria, claro, todos os povos germânicos tinham que voltar a adorar os deuses pagãos. Os deuses pagãos. E ele punha a culpa na Igreja Católica pela Alemanha não ser pagã. Ele acertou, é verdade. Ele acertou na mosca. E ele gerou um outro discípulo tão ruim, conseguiu até ser pior que ele, que é o Liebenfels, também racista, adepto do votanismo, da raça perfeita. E olha que curioso, defensor de concurso de beleza, né? Claro, né? A eugenia... claro, não, nos Estados Unidos, quando teve... os Estados Unidos foi um lugar onde a eugenia, o racismo, teve grande campo, né, principalmente no começo do século XX. Teve grande desenvolvimento. Tinha concurso de famílias perfeitas no interior dos Estados Unidos. Então, as pessoas iam em feiras do interior americano e se votavam qual que era a família mais perfeita. Ganhavam um prêmio, parabéns, tal. Concurso de família perfeita. Então, esse negócio com concurso de Miss aí, na realidade, é uma coisa eugênica, né, de eugenismo, da raça perfeita, claro. E de onde que vem esse racismo? É curioso que o Hitler fez uma união dialética, né, uma faísca, se fosse o professor Orlando analisando, entre o ramo racionalista do racismo e o ramo esotérico do racismo. O ramo racionalista do racismo é o do Darwin. Eu até comentei na minha aula sobre eugenia, então não vou me alongar. Só vou comentar isso. Então, há uma lógica também, Darwin para Hitler. Tem um livro tratando disso agora,
já traduzido para o português, vale a pena ler. De Darwin para Hitler, é uma consequência lógica. Darwin, Galton, que era o primo do Darwin, que criou a eugenia, para o Hitler. Esse é o ramo racionalista do cientificista do racismo. O outro ramo é o ramo esotérico. O Liebenfels e o Guido von List não eram propriamente darwinistas científicos, eles eram adeptos do esoterismo racial. Então o Hitler juntou os dois veios. O Hitler se baseou nos dois. O racismo alemão era nos dois, ao mesmo tempo tribal, esotérico e ao mesmo tempo científico. E por que eles eram assim racistas? Aí o delírio vai longe. Entra a Madame Blavatsky no meio. Mas resumindo, havia uma raça perfeita num continente que podia ter vários nomes, mas um que foi muito difundido na Alemanha era a Hiperbórea. A capital dessa Hiperbórea era Thule, por isso que a sociedade secreta lá vai chamar Thule. E aí ficaria mais ou menos onde é o Polo Norte. O pessoal é criativo, mais ou menos onde é a Groenlândia. E aí esse povo vivia bem, eles controlavam as forças na natureza chamada Vril, por isso que uma outra sociedade secreta chama Vril, e eles dominavam determinadas forças e por algumas razões eles tiveram que abandonar a Hiperbórea e ir para o sul, migrar para o sul, para a Europa e para a Ásia. E nessa migração eles se misturaram com raças impuras e perderam o poder. Então, a causa de falta de poder para a raça ariana era a mistura racial. Então, tem que eliminar a mistura racial para a raça alemã voltar a ter os poderes. Então, tem que separar, mesmo que for na base do sangue, na destruição, na eliminação física. Aí o delírio vai lá. Foram nazistas no Tibete. Eles foram lá medir os tibetanos achando que o ramo tinha dois ramos, o ramo do Tibete e o ramo do Japão. E aí por isso que o Himmler, que era obcecado por causa do ramo do Japão, influenciou o Hitler a fazer aliança com os japoneses, por causa dos arianos do Oriente. E no Tibete foi excursão de nazistas para o Tibete. E aí quando viram a suástica lá no Tibete, ficaram fascinados e aí introduziram. Aí a história muda. Dizem que a suástica não foi bem assim a história, foi a ideia de um dentista nazista, que aí sugeriu para o Hitler a suástica. Aí não teria a ver com coisa do Tibete, mas de qualquer forma viram a suástica no Tibete e gostaram. Viram, então está aprovado, então é bom, está certo. O povo é criativo, viu? Depois aí um outro louco, esqueci o nome, amigo do Himmler, que era obcecado pelos cátaros. E aí convenceu o Himmler que, na realidade, os cátaros eram também ligados a esse povo bom, e a igreja malvada derrotou os cátaros. Foram para Monseguir e fizeram uma cerimônia lá que durou vários dias, uma cerimônia pagã. E tem a filmagem dessa cerimônia pagã. E de noite, eles com tocha desenharam a suástica, né, com as tochas, e essa suástica girando. Porque a suástica ela é dinâmica, ela não é estática, ela é revolucionária, então tem que ficar girando. E lá eles fizeram um monte de gente carregando tocha com a suástica girando lá em Monseguir. Então o povo era criativo nesses delírios aí. O Himmler e o Rudolf Hess eram muito ligados a esses esotéricos aí. Muito ligados. Esqueci de comentar, o Hitler teve a revista Ostara, né, que era a revista dos racistas austríacos. E agora a fundação mesmo da Thule se deve ao Sebottendorf. A história dele é interessantíssima, porque ele era maçom, ele morou na Turquia, ele estudou sobre os assassinos, lembra dos assassinos? O professor Leandro contava a história. Estudou sobre os assassinos, estudou o sufismo, e aí voltou para a Alemanha, e aí ele fundou uma sociedade. Na realidade, ele já havia a Thule já havia desde o século XIX. E aí ele gostou desse nome Thule, desse ramo, ele fundou filiais da Thule, só que aí a filial que ele fundou se tornou a própria loja-mãe, dominou as outras. E aí a Thule se tornou o centro desse grupo esotérico que pertenceu ao Himmler, Rudolf Hess e outros, Eckhart e outros que cercavam o Hitler. Não tem prova que o Hitler seguiu a Thule, prova documental, né?
mas todas as ideias do Hitler, todos os amigos dele eram ligados a Thule. Dentro da Thule depois se criou, já tinha uma outra sociedade secreta chamada Vril, que antecedia esse grupo. Aí depois se criou se associou essa Vril com uma sociedade secreta dentro do grupo Thule, que diziam que teria sacrifícios humanos, e eles diziam, né, que lá eles conseguiam controlar as energias telúricas da Terra, porque eles conseguiram ter contato com aquela velha força vril dos primeiros arianos. Então, foi assim. A Thule, o Eckhart, né, que era um dos chefões da Thule, ele que fundou o Partido Nacional Socialista. Então ele fundou, porque ele era socialista, eles eram adeptos nesse centro esotérico do igualitarismo tribal germânico. Quer dizer, para os outros povos, ou você mataria ou você escravizava. Agora, entre nós, tem que ser todo mundo igual. Então, eles eram adeptos do igualitarismo tribal. Eles imaginavam que teria sido as tribos germânicas. O Hitler... inventaram, claro, o povo é doente. O Hitler dizia que queria resgatar o tribalismo germânico. E aí, então, fundaram o Partido Socialista. Aí o Hitler, que era muito esperto, resolveu mudar o nome para o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E eles tinham lá, o cronograma era totalmente socialista, expropriação, igualitarismo, tudo assim. Foi a mando da Thule. Né, um outro lá, amigo do Hitler, não lembro quem foi, comentou, tudo que nós aprendemos, ele comentando, veio da Thule. O ASS, que é uma tropa paramilitar do Hitler, teve duas, né, ligadas a partir da SA e a SS. Né? Depois ele vai brigar com a SA, ele vai mandar matar todo mundo lá. Aí a SS, que estava a mando do Himmler, era paramilitar, né, paralela ao exército, porque tem que deixar claro, nem todo mundo da Alemanha era nazista, hein? Nem todo o exército alemão era nazista. Muitos eram, mas outros não. E a SS, ela tinha um comando paralelo ao exército alemão. Ela tinha a sua tropa, a sua linha de comando, paralela ao exército alemão. E ela tinha uma casta sacerdotal, assim. Então havia batismo dentro da SS. Então, em vez de se batizar na igreja, se batizava com os oficiais da SS. Uma casta sacerdotal. Uma vez uma bandeira da nazista, porque o Hitler, obviamente, os nazistas eram violentos, né, queriam ocupar na força o poder durante vários episódios, então tinha luta com sangue, troca de tiro. O Hitler quase morreu nos anos 20, devia ter morrido. Né? E aí uma vez uma bandeira nazista, né, ficou suja de sangue. Aí essa bandeira batizava as outras bandeiras. Né? Toda bandeira nazista tem que ser batizada, ter contato com essa daí. Um povo doido, né? Doido só que assassino, né? E a SS teve o grupo de extermínio, né? Que atuou bastante na União Soviética. Que era um grupo separado dele justamente para matar mesmo, exterminar, depois da Operação Barbarossa. O Goebbels, se não me engano, não saiu desse grupo. O Goebbels era um socialista radical, mas ele era mais da linha marxista, né? Quando morreu o Lenin, ele ficou triste e publicou num jornal dizendo que o Lenin só era superado pelo Hitler, e que os dois eram muito parecidos. Goebbels era radicalmente, ele era pró-União Soviética, pró-Marx, pró-Lenin, ele era mais do ramo racionalista do comunismo, embora acreditasse em horóscopo, né? Ele era viciado em horóscopo. E ele ficou famoso, né? Acho que o nome mais famoso depois do Hitler é o Goebbels, ser o ministro da propaganda. Né? E aí todo mundo critica o nazismo, absurdo, mas os princípios de propaganda do Goebbels são aplicados hoje. Quem estuda publicidade confessa, quem criou a publicidade moderna foi o Goebbels. E se a gente vê agora na pandemia, várias técnicas do Goebbels foram empregadas. É impressionante. Se a gente pegar os 11 pontos do Goebbels principais, nós vamos ver que é aplicado em política, televisão, tudo quanto é lá. Televisão, nossa, demais, é Goebbels puro. Mas a pandemia foi bem clássica do Goebbels.
Então, ainda vale muito a pena estudar, para quem gosta dessa área, estudar a propaganda do Goebbels. Depois o Goebbels vai ficar o braço direito, no final da guerra, o Goebbels é que vai ficar o braço direito do Hitler, mas ele não era, ficou um tempo o Rudolf Hess, só que o Rudolf Hess era limitado, né? Tinha algum problema. Os outros diziam que era o Himmler, mas no final da vida, quem ficou do lado do Hitler foi o Goebbels, né? Que era um demônio também.